Fala. Já esperando há algum tempo, né? O nosso querido Gustavo, mas de antemão, não é o Gustavo Ribeiro, né? Vamos aqui deixar claro, né? E que claro seria, sempre muito bem-vindo, mas se trata de Gustavo Lucena. A gente está com uma série de entrevistas, né? Sobre os eventos que acontecem anualmente em Campina Grande dentro da programação do Carnaval da Paz, né? Esses eventos religiosos aqui na cidade de Campina Grande. E não vai haver, Gustavo, comprometimento no seu tempo, viu? A gente vai já para o intervalo, mas depois a gente volta aí dando sequência. Vamos à apresentação sobre o tema agora, né? Gustavo Lucena, que é coordenador do Crescer, que completa 25 anos e realizará 6 dias de evento neste ano, com o tema Buscai na Família os Tesouros da Salvação. Gustavo, mais uma vez, né? Ainda pelo Google Meet, né? Claro, não presencial. Bom dia e bem-vindo aqui ao nosso Jornal 101, Gustavo Lucena. Bom dia Romildo, bom dia a todos vocês, bom dia Amoribe, bom dia ao nosso querido Jota, uma alegria. Estava aqui acompanhando o debate ajustado, sempre equilibrado, que vem trazer sim a característica do Jornal da 101. Então estou aqui à disposição para falarmos sobre o Crescer, o encontro da família católica, e que acontecerá de 24 de fevereiro a 1º de março aqui em Campina Grande. Gustavo, a gente conversando sempre com relação ao Crescer, que já faz um bom tempo, né? Que graças a Deus acontece aqui em Campina Grande, todo ano crescendo, e com a pandemia, o que foi que aconteceu com o encontro e qual é a previsão para esse ano de 2022 do Crescer dos seus organizadores, Gustavo? Veja, Jota, a pandemia, a gente sempre tem que tirar um bom proveito das situações que acontecem, que Deus assim permite, mesmo que elas por nós sejam consideradas ruins. A pandemia nos ensinou muitas coisas, né? Eu me recordo nesses 25 anos de encontro, teve um encontro que dizia assim: quer ter paz, volte para casa, ame sua família. Ou seja, é isso que nós vivemos nesse período de pandemia, onde o melhor indicativo era fiquem em casa, né? Fiquem com sua família. Então, veja como o evento ele é atualizado, ele está sempre trazendo a proposta da família. E neste ano passado nós vivemos aquele pico da pandemia, né? Em paralelo também um número alto de mortes, né, de pessoas falecidas, as quais lamentamos, as quais conhecemos muitas, e nós fizemos um evento exclusivamente online. Esse ano pensávamos que teríamos outra configuração, mas assim também não nos foi permitido. Então nós vamos, de forma híbrida, realizar o Crescer em 6 dias de evento, para celebrar os seus 25 anos. Nós estamos trazendo para Campina Grande as maiores referências católicas da atualidade, para que possamos estar juntos nesses 6 dias e com um tema maravilhoso, como já foi colocado aí pelo querido Romildo: buscai na família os tesouros da salvação. Porque está na família inúmeros tesouros de nossa salvação. A fé, o perdão, o ensinar a rezar, a capacidade de dialogar, de conviver com o diferente, de perceber muitas situações. Isso são tesouros para a nossa salvação. É na família, que é uma escola de virtudes, que nós aprendemos inúmeras delas. Então é isso que nós vamos refletir nesses 25 anos do Crescer, de forma híbrida, observando todos os protocolos sanitários, para que tenhamos a segurança que tantos precisam, mas que não deixemos de realizar um encontro que tem contribuído e tem trazido muita paz para Campina Grande e as nossas famílias.
Gustavo, a família como centro das discussões, e a gente percebe isso no seu discurso claramente, na própria construção do Crescer, na sua história, a família realmente como sendo enaltecida como base da sociedade, aquela velha e boa frase, a célula máter da sociedade. Vocês têm adaptado essas discussões, vocês programam alguma discussão no Crescer em torno das mudanças no formato da família, a visão que vocês têm é de que a sociedade muda e a família também precisa mudar, o conceito de família em si e os impactos que as famílias receberam nessa pandemia, nesses 2 anos de confinamento, em momentos inclusive em que tivemos pessoas de fato enclausuradas nos seus ambientes familiares. Tudo isso perpassa por um universo psicológico, do relacionamento mesmo humano. Vocês estão também com o propósito de discutir esse novo formato de família? Veja, Muribe, a família não mudou. Nós acreditamos, à luz da nossa fé, que a família, ela é sim a família a qual Deus criou. Mas não podemos nos fingir ou querer colocar um pano, né, sobre essas novas conjunções, né, esses novos laços que existem na sociedade. Não há razões, né, não há razões para que essas novas uniões, elas não estejam sendo percebidas. Claro que se percebe, né? Claro que elas são notadas, mas elas não são excluídas. Mas a constituição de família, o conceito de família é muito além para nós católicos de um conceito jurídico ou sociológico. A definição de família para nós é uma constituição de fé. Nós acreditamos na família como Deus criou. Mas isso não faz com que nós excluamos as outras uniões que a sociedade e os tempos contemporâneos permitem, né? E a decisão livre humana permita que aconteça. E, sobretudo, nessa época de pandemia, nós percebemos o quão frágil estão as nossas relações familiares. Você veja, foi uma penalidade para muitos dizer assim, fique em casa. Claro que é cômodo, né, para as pessoas mais abastadas dizer, fique em casa, e você tem uma boa casa com sua piscina, muito bem acomodado, muito bem instalado, em relação a pessoas mais simples e mais limitadas. A questão toda que me refiro é que não é penalidade estarmos com a família. Quando nós entendemos isso como uma pena, né, como uma dificuldade a ser enfrentada, nós temos que tratar e perceber como está o nível dessas relações. Por isso que é interessante que nós entendamos a família como uma escola como um treinamento, como uma academia, para que nós exercitemos a capacidade de perdoar, a capacidade de compreender a fragilidade do outro, a capacidade de estar seguindo em frente, mesmo havendo discordâncias. A questão não está na fragilidade unicamente dessa situação, mas está sim na fragilidade que o homem estabelece com todas as suas dimensões na sociedade. A família é apenas um reflexo, ou seja, ninguém hoje, se você é contrariado, a sua primeira reação é dizer, tá bom, não quero mais, vou embora, vou embora, não quero mais conversa, né? Não quero mais você, vou deixar para lá. Isso no emprego, isso num curso, isso na relação familiar também. Ou seja, não é na família que está o problema, está na capacidade, na resiliência. Você, Muribe, fala muito bem sobre isso. Está na resiliência, na minha disposição, naquilo que eu criei como a minha performance de perdão, a minha performance de entender, de persistir, porque eu acredito. Então, quando eu acredito na família, que foi outro tema de nossos encontros, quando eu acredito na família, eu encontro motivação. Ontem foi terrível o dia com minha família, nos desentendemos, mas hoje eu vou buscar reconstruir, hoje eu vou buscar reestabelecer. Então eu encontro essa força. E como é bom encontrar essa força na fé. A fé nos faz
com que nós tenhamos muito mais motivação, capacidade, graça, força, resiliência para enfrentar tudo isso. Então nós estamos tratando apenas de família, mas percebemos que não é apenas em relação à família, mas em relação a todas as relações humanas que existe essa liquidez, né? É uma sociedade líquida, é uma sociedade frágil, que não resiste, que o diverso quer ser logo eliminado. Então, essa situação nós vivemos, e a família, ela é extremamente atingida. E por que nos preocupamos? Porque se destruirmos a família na forma que Deus constituiu, a sociedade se desfaz. A sociedade se desfaz. A sociedade vai, ao longo do tempo, se esvairindo. E é isso que nós não queremos, e é por isso que Campina Grande é tão diferente. Gustavo, eu quero que você pontuaria na programação nesse formato híbrido para quem vai acompanhar presencialmente e mesmo também à distância pelas plataformas digitais nas participações que vocês terão nesse Crescer 2022. Nós vamos estar com a presença do presidente nacional da CNBB, da Comissão Episcopal Pastoral para a Família e a Vida, Dom Ricardo Roupos. Ele é hoje uma autoridade dentro da Igreja Católica sobre família e vida. Dom Ricardo estará conosco e fará a missa de abertura do Crescer, que acontecerá na Catedral de Campina Grande, na quinta-feira, 24 de fevereiro. Dom Ricardo estará presente, irá presidir esta celebração. Na sexta, a partir das 4 horas da manhã, veja que maravilha, na sexta, a partir das 4 horas da manhã. A sexta-feira, para os católicos, é um dia penitencial. Então, às 4 horas da manhã, nós estaremos com o padre Gabriel Vilaverde, lá na comunidade de São Pio X, rezando o rosário pelas famílias. Você que está nos acompanhando poderá estar presente, vamos estar rezando o rosário pelas famílias e você é o nosso convidado especial a partir das 4 horas da manhã. À noite, nós iniciaremos um congresso, o Congresso da Família Católica. Iremos tratar de temas, será um momento de ensino, de capacitação para lideranças, para as pessoas que trabalham e desenvolvem trabalhos pastorais com a família. Acontecerá no auditório do Seminário Diocesano. Isso na sexta-feira à noite. No sábado, o dia todo, estaremos lá no congresso também, tratando da temática da família com vários palestrantes. No sábado à noite, nós teremos um momento oracional lá na comunidade de São Pio X, um momento chamado Cenáculo com os Anjos, com o nosso irmão Teto Fonseca, Rafael Brito, Guto Azevedo. Estaremos presentes nesse momento oracional. E no domingo, segunda e terça-feira de carnaval, nós iniciaremos o Crescer, lá no Espaço, das 8h30 às 18h30. Claro que todas as normas e protocolos sanitários serão estritamente cumpridos, e nós estaremos juntos. Então, leve seu cartão de vacina, esteja presente, porte máscara, as cadeiras estarão bem espaçadas para que tenhamos um encontro de paz, para que possamos suplicar paz e graças de Deus para tantas pessoas. Fica aqui o espaço, Gustavo Lucena, para algo mais que você queira acrescentar. Eu só tenho por fim uma colocação, até pegando a deixa aí do nome do evento, né? Crescer. Então, qual a avaliação que você faz em relação a esse evento ao longo de todos esses anos? De fato, tem crescido, são quase 3 décadas, né, Muribe? Tem crescido, Gustavo, anualmente. E eu aproveito a deixar até para, de repente, abranger mais a sua resposta, né? Como é que está a nossa comunidade católica no Brasil? Se fala muito, né, na perda de fiéis. Talvez tenha tido um tempo um pouco atrás em que essa migração teria sido mais acentuada, mas como fazer a avaliação, primeiro em relação ao evento e depois, num segundo momento, sobre a comunidade católica no Brasil como um todo, como é que anda? Sim, claro. O evento a gente tem observado, né? No número de fiéis, nas adesões. A proposta do encontro, quando a gente trata de família,
ele é extremamente atual. Você vê 25 anos falando de família e o assunto não se esgota. 25 anos tratando de família, de vida, a temática não se esgota. Por quê? Porque ela é um mistério. A família é um mistério. Ter Deus constituído a família, ela é um mistério. E é isso que nós estamos nesses 25 anos, sem se esgotar. Às vezes se percebe, né, se fazia mais menção, e aqui eu quero destacar, se fazia mais menção na questão do esvaziamento, né, dos templos católicos, tudo isso, mas não acontecer, não percebo essa situação. O que eu percebo é uma melhor, se assim a gente pode dizer, uma expressão bem humana para avaliar, acontece mais uma qualificação, né? Os católicos hoje estão estudando mais, os católicos hoje estão se formando mais, e o que nós percebemos é, de fato, uma migração contrária. Uma migração contrária. Muitos protestantes que se dedicam ao estudo, que se dedicam às situações, eles começam a perceber que na Igreja Católica está o início de tudo. Então, está acontecendo e percebendo esse movimento. Daqui a algumas décadas, você vai perceber a forte migração da religião protestante para o catolicismo. Isso a sociologia já tem nos apontado. E, inclusive, nós vamos trazer Eduardo Faria, que é um ex-pastor protestante, que vai dar o seu testemunho de conversão ao catolicismo no crescer deste ano. Ou seja, nós estamos percebendo que, de fato, né, isso é natural, é cíclico. Né? À medida em que nós nos dedicamos ao estudo, que nós percebemos a história de toda a igreja, claro que com suas fragilidades humanas, às vezes a gente se refere à igreja e assim como ela é, mas esquecemos das fragilidades humanas, ou apenas enaltecemos ela, ou apenas percebemos a igreja como se fosse uma associação, um clube de fé. E aí eu posso mudar a direção, posso fazer arbitrariamente, decidir as coisas, fazer meus nichos políticos para estabelecer as minhas prioridades, mas não, a igreja ela está acima de tudo isso. Então, eu gostaria muito, né, de trazer essa reflexão. Percebam como as coisas estão mudando. Talvez ainda não seja latente, né, para todos, perceptível a todos, mas num olhar mais crítico você vai perceber que um ciclo novo se estabelece. Não a favor de A, a favor de B, mas um ciclo na dinâmica da caminhada do povo de Deus. Nós achávamos que os 40 anos do povo de Deus no deserto tinha se findado lá com o episódio bíblico que todos já conhecemos. Não, nós continuamos caminhando, continuamos criando os nossos ídolos, que deixaram de ser ídolos e agora passam a ser o nosso ego, o nosso grande Deus. Então nós estamos aí, a caminhada do povo de Deus continua, com suas intempéries, mas isso nunca se findará. É sempre um processo perene, mas sempre um processo permanente e dinâmico, mas sempre assistido com a graça de Deus. Muito obrigado, Gustavo Lucena, pela sua participação. Tenha um bom dia, viu? Eu que agradeço. A 101 FM é sempre querida. Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade de estarmos aqui. Tenho sempre acompanhado, desejo muito sucesso. E um forte abraço a todos. Muito bem, então, nosso querido Gustavo Lucena, o senhor vai crescer para ver se melhora, viu, seu Romildo Nascimento? O senhor vai para o crescer.